Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Dé, boa noite para você e para Carol, também para os ouvintes, boa noite para todo mundo que nos assiste. Sigo aqui em Brasília, nesse dia bem acalorado aqui na capital federal. Oi, Vera, boa noite. Que dia! E a gente abre o Viva Voz de hoje com a confusão lá na CPMI do INSS. Convido, inclusive, nosso ouvinte que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, pelo Globoplay, para ver as imagens dos pescotapas trocados entre os parlamentares que elegemos. E a Samantha Klein vai detalhar para a gente o que gerou essa confusão. Na verdade, foi a aprovação da quebra de um sigilo bancário que já tinha sido autorizado pelo STF, como soubemos hoje também, não é, Samantha? Boa noite novamente. Isso, Débora, Vera, Carol, boa noite a todos vocês. A gente pode dizer que tudo começou com a revelação de que o relator do caso da investigação que envolve as fraudes do INSS, o ministro André Mendonça, já tinha determinado o pedido, já tinha liberado a quebra do sigilo do filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, isso ainda em janeiro. E foi um pedido feito pela Polícia Federal, uma investigação que está sob sigilo. E aí veio a revelação de que isso já tinha acontecido. Houve esse vazamento e durante a sessão de hoje, mais cedo, da CPMI do INSS, foi aprovado também o requerimento para a quebra de sigilo dos dados bancários, enfim, telefônicos do conhecido como Lulinha. O que aconteceu diante disso? O problema foi o formato. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, o que a base governista alega? Ele não fez a contagem correta do número de governistas que estavam nessa CPMI. Segundo os governistas, ele contou até 7, mas havia, então, 14 parlamentares entre deputados e senadores que votariam contra a aprovação desse requerimento. Inclusive, o líder do governo, Jacques Wagner, ele concedeu uma entrevista à CNN e ele disse: olha, eu conheço o Lulinha, não tem problema nenhum chamá-lo, sei do estilo de vida dele, conheço ele, o problema foi o formato disso. E aí a base governista vai tentar anular essa votação junto à presidência do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre. E aí o que aconteceu? Houve ali tapas, um dos deputados, tudo começou porque o deputado Rogério Correia, que é do PT, teria dado um tapa em Luiz Lima, que é do Novo, ou seja, da oposição. Então ali começou toda aquela gritaria, aquele salve-se quem puder. E os vídeos mostram realmente que foi uma cena bem feia. E aí a gente tem isso, aprovado então, já tinha sido aprovado essa quebra de sigilo e tem as reações governistas. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela falou para a Folha de São Paulo agora de tarde e classificou como um golpe a decisão da CPI do INSS dessa quebra de sigilo. Disse sim que se vai buscar Davi Alcolumbre para tentar anular o ato que consideram então incorreto. Essa é a avaliação da ministra Gleisi Hoffmann. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações de Brasília. Bom, Vera, acho que tem várias coisas para a gente comentar, mas primeiro, essa situação deprimente de parlamentares saindo na mão e a derrota do governo, com essa quebra do sigilo. E o PT dizendo que vai reclamar para o Papa, que no caso, no Senado, é representado pela figura de Davi Alcolumbre. Foi uma sessão bastante tumultuada e depois, diante das alegações da base governista, principalmente do deputado e ex-ministro Paulo Pimenta, que fez ali uma contagem mesmo, a partir do vídeo, do momento de quem estava ali votando contra
e aqueles que podiam votar a favor e que eram membros titulares, portanto, da CPMI, parece ter havido realmente uma conta que necessita de VAR por parte do senador Carlos Viana. Me parece que há uma clara discrepância, porque tem mais pessoas contrárias à manifestação do que favoráveis. Mas algumas ponderações, né? Primeiro, neste momento, Davi Alcolumbre parece ser um fio desencapado. É difícil saber como ele vai arbitrar uma questão como essa. Primeiro, porque ele vem de várias derrotas no que tange essa questão do Banco Master. Ele queria que as provas ficassem ali restritas à presidência. O ministro André Mendonça mandou que elas fossem compartilhadas. Ele ontem teve ali a CPI também do crime organizado, passando a ser uma linha auxiliar das investigações do Banco Master, a revelia dele. Então, a gente vai discutir isso até mais tarde, ele deixou caducar a MP que trata dos data centers. Então, ele está num momento ali que é difícil ler que sinais ele vai dar, para que lado ele vai. Segundo, tem essa questão do ministro André Mendonça já ter autorizado previamente, desde janeiro, a quebra dos sigilos do Lulinha. Então, me parece uma batalha meio inócua, essa de tentar reverter a votação da CPMI, porque essa quebra de sigilo já está autorizada. E aí é mais difícil do governo ter alguma ascendência sobre o ministro André Mendonça e tentar reverter isso lá. Então, me parece uma derrota já consumada essa. E terceiro, não sei para que esse salve-se quem puder todo, uma vez que o próprio presidente disse numa entrevista a Daniela Lima no UOL que investiguem o Lulinha, quem tiver que pagar, que pague, não sei o quê. E o que eu mais ouço aqui em Brasília é: o governo não tem nada a ver não tem nada a temer no caso Master. A ordem do presidente é estourar quem tiver que estourar. Então, toda essa operação e todo esse nervosismo não combina com esse discurso. Eles desmentem o discurso de que o governo não tem nada a temer no caso do Master. Pois é, qual o potencial de dano dessa quebra de sigilo do Lulinha, Vera? O que tem nessa história toda do INSS, a investigação da Polícia Federal, é que o careca do INSS fez pagamentos para uma amiga do Lulinha e a suspeita é de que haveria algum tipo de tráfico de influência para beneficiar o careca do INSS com outros negócios, né? Não exatamente no desvio de recursos do INSS, mas em outros empreendimentos que ele tinha e tinha interesse ali em contratos com o governo e tal. Pois a gente não tem como saber tudo que vai aparecer, justamente porque é um caso ainda secundário nessa grande árvore que é a fraude do Banco Master, uma das maiores fraudes que já houve no sistema financeiro brasileiro. E porque é um personagem, o Lulinha, que já atuou em outros casos rumorosos, desde os outros mandatos anteriores do Lula, etc., que parece estar sempre ali gravitando em torno de negócios que se beneficiam de alguma maneira de relações com o poder, né? Parece alguém cujas relações comerciais e empresariais sempre se beneficiam do fato dele ser um filho do presidente. Um favorecimentozinho aqui, uma relação ali. Então, o personagem que já causou desgastes para o presidente em mandatos anteriores e que volta à cena por meio dessa ligação que, por enquanto, parece bem secundária no caso do Master. A ponto de, como eu disse, vários ministros com quem eu converso dizerem: não pode investigar o que quiser do Master, que não tem nada de Lulinha, o presidente não está preocupado com isso. Não foi o que pareceu diante de tantos pescotapas, como vocês disseram, hoje na CPMI do INSS. E pescotapas trocados à toa, né? Porque a briga começou por causa da contagem dos votos. Saiu todo mundo na mão, teve gente que bateu, teve gente que apanhou. Eles não sabiam ainda, mas
a quebra do sigilo já estava aprovada no STF, né? Então, no fim, essa confusão toda foi, como você disse, foi à toa. Não vai ser muito difícil reverter isso. Provavelmente não vai ser possível reverter. Eles não sabiam, ninguém sabia essa situação. Essa aprovação por parte do STF, do ministro André Mendonça, acabou sendo vazada porque o processo corre em sigilo, né? E ficamos sabendo só depois da confusão. Mas a briga, enfim, começou por causa da contagem dos votos. É isso, Master e INSS, está tudo intrincado ali, tudo foi misturado num grande caldeirão, né, de casos de corrupção, uma coisa bem genérica, as próprias investigações estão ali misturadas e o desgaste político para o governo existe, por mais que tenha esse discurso, o Lula não tem nada a temer em nenhum dos dois casos. Fica tudo na conta disso, são casos de corrupção do governo. Para muita gente, essas dificuldades do Lula nas pesquisas nesse começo de ano decorrem desses dois casos, não só da coisa do carnaval, não só desses erros que ocorreram nessa largada de janeiro e fevereiro, mas também dessa volta de uma sensação ali de difusa e generalizada de que o governo, esse ente geral, o governo, pouco importa se muitas das acusações sejam sobre o Supremo ou sobre parlamentares, o governo está envolvido em escândalos do INSS e do Master. Quando você faz aquele data o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, ou ali na farmácia, na padaria, você ouve a história. E esses casos do governo, Então, eu acho que o desgaste já existe. Bom, falando em Banco Master, a CPI do crime organizado está investigando a possível relação da família do ministro Dias Toffoli, né, da empresa da família, com lavagem de dinheiro do esquema do Banco Master. A Larissa Lopes tem as informações em Brasília. Oi, Larissa, boa noite de novo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. É isso, Carol. É apurado pela CPI do crime organizado se o banqueiro Daniel Vocaro usou a empresa da família do ministro Dias Toffoli para lavar dinheiro. O relator falou isso hoje, o relator da comissão da CPI, Alessandro Vieira, ele falou isso hoje em entrevista à Globo News. Essa hipótese investigada. Caso confirmada, o circuito do dinheiro se confirme e se imagina que talvez a hipótese se expanda não só do Banco Master, mas para as outras situações e circunstâncias onde essa empresa é utilizada para transferência de recursos, aí a gente dá um passo adiante na investigação e eu vou lhe dar aí sim, com os documentos na mão, vou lhe responder com clareza se cabe ou não investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Bom, e hoje, Carol, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele liberou os irmãos do ministro Dias Toffoli de comparecerem à CPI do crime organizado no Senado. O despacho de Mendonça beneficia os dois irmãos, no caso José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli. A defesa dos irmãos alegou ao Supremo que os dois foram convocados na condição de investigados e que, por isso, a presença é facultativa. Mendonça afirmou que tem decidido no sentido de que não há obrigatoriedade de investigados comparecerem à CPI, então é facultativo, assim como as decisões que ele tem emitido em relação a Daniel Vocaro. E ainda assim, caso os irmãos de Toffoli decidam ir à comissão, precisam ser submetidos ao compromisso de dizer a verdade e não podem sofrer constrangimentos físicos ou morais. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia saído em defesa de Toffoli, que, além de ver os irmãos convocados, teve o sigilo de uma empresa da família quebrado. Eu penso que houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio, as suas decisões. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado e não é correto se pegar uma CPI para investigar aquilo que não foi o fato inicial ao qual ela foi proposta, que é isso que infelizmente estamos vendo no Senado Federal, talvez pelo afã de estarmos em um ano eleitoral e todo mundo quer fazer palanque sobre esse assunto. Bom, também foram convidados, isso na condição de testemunhas,
a prestar depoimento na CPI, o próprio ministro Dias Toffoli e também o ministro Alexandre de Moraes, além da esposa do ministro Moraes, a advogada Viviane Barsi, que mantinha um contrato milionário com o Banco Master. Volto com vocês. Obrigada, Larissa. Potencial também de muito desgaste, né, Vera? Porque ainda que os irmãos do ministro Dias Toffoli tenham sido dispensados da obrigatoriedade de comparecer, tem quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático da Maridit, empresa que tem o Toffoli como sócio, diversas outras pessoas convocadas. O próprio Toffoli foi convidado, né, assim como o ministro Alexandre de Moraes. O desgaste para o Supremo já está dado, né? E é um desgaste que resvala, de alguma maneira, também ele no governo, porque tem uma impressão generalizada. Governo e Supremo são ali dois lados da mesma moeda. Desculpa, que atuam em conjunto e que o Supremo atua para favorecer o governo de alguma maneira. Então, esse desgaste do Toffoli não é só do Toffoli. E essa coisa do André Mendonça anular a decisão da CPI para, de alguma maneira, blindar a família do Toffoli é vista pela população como corporativismo do Supremo, sempre protegem a eles próprios, sempre protegem aos seus e nos outros são rigorosos. Então, esse desgaste do Supremo com o caso Master, agora que eu estou aqui em Brasília e que eu estou há 3 dias percorrendo gabinetes, conversando com muita gente nos 3 poderes, ele se torna ainda mais palpável, se torna ainda mais perceptível o quanto está disseminado também entre os políticos esse diagnóstico de que o Supremo acabou virando um foco de crise, um foco ali, inclusive, de desgaste para o governo Lula. Então, eu não sei como eles vão lidar com essa crise no médio e longo prazo, porque uma coisa é hoje você dizer que a CPI extrapolou o seu escopo e, portanto, conseguir anular uma convocação de familiares do ministro. Outra coisa é olhar para a fotografia que tem hoje do Supremo Tribunal Federal e entender que o desgaste é da instituição toda e que ele está muito consolidado. E não vai adiantar por muito tempo eles dizerem o Supremo foi importante para garantir a democracia, o que é verdade e o que é, inclusive, reconhecido por uma larga parcela da sociedade. Mas o que outra parcela, também não desprezível da sociedade, entende o Supremo foi muito rigoroso com os que perpetraram o quebra-quebra em 8 de janeiro, foi muitíssimo rigoroso com os que tentaram um golpe de Estado lá no governo Bolsonaro, mas quando a coisa diz respeito aos seus próprios integrantes, ele passa pano, ele tenta evitar a investigação, ele tenta blindar, etc. E isso é muito, muito prejudicial para a imagem da instituição como um todo. E é bastante complexa essa situação, não é, Vera? Porque esse desgaste, ele também aparece muito fortemente para a população em geral, né? Que em determinados momentos se aproximou do Supremo e em momentos como esse acaba se afastando também do Supremo por considerar que o Supremo está fazendo mais do que, ou menos do que deveria fazer, depende da ótica, mas que está se passando, digamos assim, na linguagem popular, que o Supremo está se passando. Está se passando há muito tempo, né, no entendimento de muitos. E a situação, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, ela é muito delicada. Aqui, os relatos são de que ele, por muito tempo, sustentou que não haveria nada em relação a ele ou em relação a familiares nesse caso do Master. Ele chegou a sustentar isso diante do presidente Lula naquele encontro que eles tiveram. E logo em seguida as coisas foram se precipitando, questão da sociedade, dos irmãos ali, uma sociedade da qual o próprio ministro depois admitiu fazer parte, para um resort de luxo no Paraná, que depois foi comprado por um fundo ligado ao Master. O relatório que a Polícia Federal levou ao conhecimento do ministro Fachin com contatos entre Toffoli e Daniel Vorcaro, mensagens, troca ali de
de comunicação entre os dois. Então, tudo isso criou uma situação em que a permanência do ministro à frente do caso ficou inviabilizada e ele teve de passar a relatoria para o seu colega André Mendonça, mas também a sua permanência como ministro do Supremo Tribunal Federal é hoje vista com reservas, até pelos seus pares. Aquele episódio muito canhestro em que uma reunião sigilosa entre os ministros, só entre os 10 ministros, da qual não participaram nem os assessores e que ela vazou com riqueza de detalhes para veículos de imprensa, isso ainda não foi digerido dentro do Supremo. Isso levou até a que aliados do ministro Toffoli passassem a desconfiar dele muito fortemente e a ver com muita reserva a sua permanência entre eles. Foi uma quebra de confiança como nunca tinha acontecido. E você imaginar que, né, um tribunal que tem o nome de Supremo, portanto, é o máximo que se pode chegar, ao qual só 11 pessoas podem ter acesso a cada vez, e que um deles grava os demais e passa isso adiante, porque essa é a certeza que existe entre os ministros, de que foi o próprio Toffoli quem foi o responsável pela gravação. Chegaram a me descrever, inclusive, que durante a reunião ele estava empolando a voz e falando mais alto e ninguém entendia aquele tom. Por que o Toffoli está falando assim e tal? Depois vieram a entender. Isso quebrou muito a confiança que existia ali. E era uma confiança que estava sendo, inclusive, responsável pela sustentação do ministro Toffoli, pela sua defesa ali. Então, não deu nem para entender qual o objetivo de vazar uma reunião quando você está recebendo um respaldo, ainda que constrangido, dos seus colegas. Então, é bastante tensa a situação entre os ministros do Supremo hoje. Você fica agora com notícias da sua região e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta para falar sobre o Redata. Depois da frustração com o fim da vigência do incentivo fiscal para data centers, o governo vai tentar encontrar um caminho jurídico para desenterrar esse programa. A medida provisória que estabelecia esse regime especial para o setor caducou ontem e o projeto alternativo não foi votado no Senado a tempo. Isso teria de ter acontecido até a meia-noite. O projeto chegou a ser aprovado na Câmara antes de ontem, mas Davi Alcolumbre simplesmente ignorou o projeto no Senado, não pautou a proposta na sessão de ontem. O governo estava desarticulado no plenário e, com isso, a medida provisória caducou, perdeu a validade. E agora o programa, o Redata, corre o risco de não parar de pé, já que prevê incentivos apenas para este ano. E Alcolumbre fez isso, não deu explicação para ninguém, né, Vera? Nem para o governo, nem para os colegas. Que recado Alcolumbre quis passar? Pois isso pegou todo mundo de surpresa, né? Na verdade, nem todo mundo, Débora, porque como essa medida provisória ela foi votada também já no apagar das luzes da madrugada de terça para quarta na Câmara, depois da votação do projeto de lei das facções, ali na Câmara já começaram a sentir que não tinha a mesma pressa no Senado. E o comando da Câmara avisou o governo: olha, é bom vocês cuidarem do Senado, porque pode ser que a coisa ali não ande e tem pouco tempo para andar. Aí o ministro da Fazenda em exercício era o secretário executivo, Dario Durigan, porque o ministro Fernando Haddad estava na comitiva do presidente na Coreia. E aí ele tentou falar com o Davi Alcolumbre, não conseguiu ao longo de toda a quarta-feira. E aí ficou ali já vendo que era isso mesmo, que tinha algum curto-circuito, sem que ninguém conseguisse entender o que estava pegando. No dia seguinte, na exumação ali da derrota, o que eu mais colhi por aqui é que Davi Alcolumbre está insatisfeito com uma variedade de assuntos, mas principalmente com a Polícia Federal. Tanto no caso Master, né, a Polícia Federal ali escarafunchando as ligações políticas do caso Master, e isso levou a que fosse feita uma operação lá no Amapá, em relação a um aliado dele, na Amapá Prev, lá, sei lá como é que é a sigla, e também em relação às emendas parlamentares, porque a gente sabe que tem uma longa
lista ali de investigações da PF que se referem à aplicação indevida dos recursos das emendas. Então, isso fez com que se consolidasse na cabeça do presidente do Senado um entendimento de que a PF está a serviço do governo para desgastar o Congresso, para desgastar principalmente o Centrão. E aí a resposta foi a isso. Tanto é que o que eu mais ouço por aqui é, olha, se o Lula insistir em mandar a indicação do Jorge Messias para o Supremo neste ambiente que está reinando no Senado, ele vai ser derrotado. Então todo mundo acha que o Lula vai ter de segurar por mais tempo ainda o envio do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi o seu escolhido para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal por mais tempo, que não tem ambiente para fazer isso agora. Agora, Vera, o Lula já volta para o Brasil com vários incêndios para apagar, pesquisas aí de intenção de voto também que preocupam, né? Qual vai ser a prioridade dele nesse retorno aí ao Brasil? Tem muita coisa para fazer, né, Carol? Porque nessa coisa com o Alcolumbre, também foi aconselhado que o Lula ligasse para ele. Eu não sei se ele fez isso hoje. Até ontem não tinha feito, pelo que eu apurei. Mas tem essa necessidade de refazer os laços com o Congresso. Porque tem várias CPIs correndo ali, que viraram CPIs do Master. Porque tem essa coisa ainda da indicação do Supremo, que a gente não sabe como é que vai ficar. Porque tem a emenda, né, a PEC da segurança pública. E o Lula discutiu isso agora na viagem. Alguns ministros chegaram para ele e alertaram para o risco que haveria, por exemplo, de criar um Ministério da Segurança Pública sem que haja a PEC. Ou seja, você cria um ministério que vai absorver a questão da segurança e todo o desgaste que ela traz, sem ter os recursos para centralizar a política de segurança. Então, alertaram o presidente que isso seria uma cilada, e é algo que ele está mudando de ideia, então tem que ver se tem alguma viabilidade de votar essa PEC. Então, e tem a questão da escala 6x1, que está andando ali na Câmara, e que o governo gostaria de pegar uma carona, mas que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já decidiu que ainda que o governo mande um projeto, ele não vai tramitar. O que vai tramitar é a PEC da deputada Érica Hilton, que já está lá andando. Então, esse é o fronte no Congresso, que não é nada simples. Ainda mais com a saída da articuladora política, porque a Gleisi Hoffmann está de saída para disputar o Senado. E o outro é o fronte eleitoral, que também não é mais fácil, porque o presidente volta sabendo já que aquele episódio do Carnaval surtiu efeito nas pesquisas, e o que parecia que ia ser uma largada de 2026 vantajosa para o Lula, está se mostrando uma coisa ali, uma disputa muito acirrada entre ele e o Flávio Bolsonaro. Então isso deve precipitar a escolha de palanques. Eu venho falando disso há alguns dias, e eu soube que hoje deverá haver um jantar para bater um martelo em algumas situações eleitorais, entre elas a de São Paulo, que é aquela que mais inspira cuidados de todos, e aí deverá ser definido o destino do ministro Fernando Haddad, quando ele sai do governo. E o mais provável, pelo que eu apurei, é que ele aceite a tal missão, até porque se olha para o lado e não tem mais ninguém, né? É só ele mesmo ali. Me disseram hoje que o ministro Fernando Haddad tende a ganhar por WO, ou seja, ser o escolhido porque não tem mais nenhum outro além dele. Então, se não tem tu, vai tu mesmo, sabe aquilo? E aí ele vai pro embate em São Paulo. Mas isso é uma notícia que a gente deve ter amanhã, porque tem hoje um jantar para definir essa questão. Muito bem, você fica com notícias da sua região e daqui 5 minutos tem mais Viva Voz. A gente conversa com o Thiago Bronzato, que é o diretor da sucursal do jornal O Globo em Brasília, que vai falar da quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS e também da autorização dessa quebra pelo ministro André Mendonça. Estamos de volta com o Viva Voz, são 6h46, já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo aqui em Brasília, nosso comentarista. Boa noite para você, Bronzato. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Oi, Bronzato.
Bronzato, afinal, por que deu tanta gritaria, tanta pancadaria a quebra de sigilo do Lulinha pela CPMI do INSS, quando depois se descobriu que, na verdade, esse sigilo já está quebrado pela Polícia Federal por ordem do ministro André Mendonça? Afinal de contas, qual é o nó e qual a importância desse episódio? Olha, Vera, essa história da aprovação da quebra de sigilo do Lulinha, o filho do presidente Lula, pela Comissão de Parlamentares de Inquérito que apura o escândalo de desvios do INSS, é aquele momento em que o juiz marca um pênalti numa final de campeonato. É uma confusão generalizada, né? Teve gente da oposição que vibrou com essa decisão de escrutinar essas movimentações financeiras do Lulinha, mas teve gente do governo que divulgou imagens da votação numa espécie de VAR, gritando contra o presidente da CPI, o senador Carlos Viana, e pedindo anulação da votação, né? Toda essa polêmica ainda vai render bastante pano para manga nos próximos dias, né? Há muito tempo, a CPI do INSS, que é dominada pela oposição, vinha tentando furar o bloqueio dos governistas e aprovar a quebra de sigilo bancário, ou mesmo a convocação do filho do presidente, mas nunca teve sucesso. A comissão parlamentar passou a mirar no filho do presidente depois que uma testemunha disse em depoimento à Polícia Federal que o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, mantinha relações comerciais com Lulinha, o que ainda não foi comprovado pelas investigações. Então, hoje, como teve esse cochilo do Planalto durante a CPI do INSS, o presidente da comissão, Carlos Viana, ele fez uma votação simbólica para aprovar uma série de requerimentos, entre eles a quebra do sigilo do Lulinha. E a votação foi feita por meio de contraste visual, ou seja, nada de painel eletrônico, nem voto impresso, tampouco chamada nominal, né? Quem era a favor tinha que ficar de pé, e quem era contra, levantava. E aí o presidente da comissão contou em voz alta e anunciou o placar. Foram 14 votos a favor da quebra de sigilo do Lulinha e 7 contra. Foi nesse momento que a sessão virou um espetáculo de horror, com empurra-empurra, troca de acusação e até soco entre os deputados. Parecia uma final de interclasses da 4ª série B. Mas, para além de todo esse tumulto e da retórica, qual que é a importância disso tudo? Quebrar sigilo bancário e fiscal é uma medida muito invasiva. Exige fundamento e respaldo jurídico para isso. Ao mesmo tempo, esse é um instrumento típico de CPI, que é previsto na Constituição e já foi aplicado a dezenas de pessoas ao longo dos anos, né? Empresários, servidores, políticos, até jogadores de futebol, né? Então a pergunta que fica é, se não há nada que pese contra o Lulinha, se não tem nenhuma irregularidade, qual é exatamente o problema de submeter os seus dados ao mesmo escrutínio que tantas outras pessoas já enfrentaram em CPIs anteriores, né? Os governistas ainda não responderam a essa questão. E esse é um cálculo-chave para a gente entender a importância política dessa quebra de sigilo. Agora, Bronzato, os governistas vão conseguir, você acha que eles vão conseguir reverter o resultado da votação? Olha só, esse impasse está bem longe de ser resolvido, viu? A CPI do INSS agora transbordou ali daquela confusão na comissão e foi parar no colo do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Os governistas, eles foram até o Alcolumbre pedir formalmente a anulação do resultado, né? Eles estão alegando erro na contagem, questionam o método de votação e estão falando até em fraude. Mas aqui entra em campo um componente político que pode ser decisivo nesse caso. Há tempos, o Alcolumbre ele demonstra certo desconforto com os rumos da CPI do INSS. Isso porque nos bastidores a avaliação é que a comissão saiu do controle das mãos deles e começou a cercar os aliados estratégicos do presidente do Senado, né? Embora o Alcolumbre esteja bem satisfeito com o governo por achar que o Planalto deveria ter maior controle da Polícia Federal, que avance em diferentes frentes de investigação que pode atingir a cúpula do Congresso, o Alcolumbre ele parece ter motivos para agir para frear a CPI do INSS, sim. Ele pode acatar o argumento dos governistas, né, e sustentar um vício formal ali na votação, ele pode acolher algum recurso interno, ou, no limite, ele pode até trabalhar para esvaziar essa votação e também a chegada do documento da quebra de sigilo, acabando com a CPI antes do prazo de análise dessa quebra de sigilo, né? E é exatamente nessa equação que o Planalto aposta, né? Porque para o governo
essa é uma batalha que ele tem tentado enfrentar, de evitar a quebra de sigilo do Lulinha, ou mesmo a convocação dele, porque sabe que esse é um fato político importante às vésperas da eleição, né? Agora, se essa cartada ao culumbre não funcionar, o governo não descarta também recorrer ao lugar que mais concentra casos ruidosos de Brasília, que é o Supremo Tribunal Federal. E se o caso chegar ao Supremo, ele vai deixar de ser apenas um debate político e passa a ser jurídico. Muito provavelmente vai cair nas mãos do ministro André Mendonça, que é o relator da investigação do INSS no STF. O Mendonça ele tem separado o joio do trigo no trabalho ali da CPI do INSS, né? E nesse cenário ele pode acabar revertendo o resultado da votação. Até mesmo porque, como disse a Vera, a própria Polícia Federal já analisa, desde o início do ano, o sigilo bancário de Lulinha por determinação do próprio ministro André Mendonça. O Bronzato, e onde é que a Polícia Federal quer chegar com esse pedido de quebra do sigilo do Lulinha, hein? Olha só, a PF, o que ela encontrou até agora, né? A PF, ela analisou mensagens ali encontradas no celular de um empresário que é conhecido como Careca do INSS, apontado como líder de esquema de fraudes no INSS, né? E essas mensagens fazem menção indireta ao que seria o filho do presidente, né? Os investigadores ainda estão checando se as menções são claras em relação ao Lulinha, né? A Polícia Federal fala também ali nesse relatório, que foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, que teve uma testemunha que era próxima ao Careca do INSS, que garantiu que o Lulinha era sócio oculto desse lobista que atuava em Brasília no escândalo do INSS, e que os dois tinham interesse comercial no Ministério da Saúde. Essa testemunha chegou até a mencionar pagamentos que poderiam chegar a 25 milhões e repasses mensais de cerca de 300 mil reais, né? Tratado como uma espécie de mesada. A defesa do Lulinha nega todas essas investigações e as acusações. E a própria investigação reconhece que até o momento não foram encontrados indícios da participação direta do Lulinha no esquema do INSS. Então, aonde a PF quer chegar com tudo isso? O objetivo é claro. Ela quer verificar se esses indícios configuram apenas coincidências em menções de conversas de WhatsApp ou se ela aponta, de fato, o eventual vínculo societário entre o lobista e o filho do presidente, né? A gente sabe que quebra de sigilo não é condenação, é um instrumento da investigação e serve para confirmar ou descartar a hipótese. E como disse o próprio presidente Lula, tendo coisa, vai pagar o preço. Antes de falar tchau para você, Bronzato, vou só fazer uma última observação, aí eu te peço para a gente falar bem rapidinho, porque também hoje o André Mendonça deu uma decisão revertendo aquela ideia de ontem da convocação do ministro Toffoli e familiares na outra CPI, a do crime organizado. Não está meio dois pesos e duas medidas, muito rigor nos casos como o do Lulinha e aquele tradicional corporativismo quando é em relação aos pares? Como disse o ministro Dino, é STF Futebol Clube, né? A gente sabe que ali no Supremo tem realmente uma defesa ali entre os próprios ministros, né? E o ministro André Mendonça, conforme foi divulgado antes do Carnaval em mensagens que foram publicadas pelo site Poder 360, que revela ali uma conversa de bastidores do ministro, que teria sido gravada e reproduzida na íntegra, o próprio ministro André Mendonça sai em defesa do Toffoli, né, que na verdade estava sendo ali questionado a condição dele continuar à frente da investigação do caso Master. E quando a CPI do crime organizado, essa outra comissão parlamentar, aprova não só a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli, mas também a quebra de sigilo de uma empresa do ministro Dias Toffoli, que é dona de um resort no Paraná, obviamente, enfim, tem esse recurso ali no Supremo, e o ministro Dias Toffoli, o ministro André Mendonça, dá uma decisão freando essa investida contra os irmãos do Dias Toffoli. De fato, tem dois pesos e duas medidas nesse caso, né? Exato. Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, e conosco todas as terças e quintas. Obrigada, Tiago. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Bronzato. Tchau, tchau.
Gente, dá tempo para um último assunto, a análise dos penduricalhos, né? O Supremo acabou adiando essa decisão, teve uma sessão lá hoje, com algumas argumentações de juízes, inclusive em defesa dos penduricalhos, mas nada de decisão por enquanto, né? Igor Cardim, conta pra gente. Pois é, Carol, ficou para o dia 25 de março a análise das cautelares que suspenderam o pagamento de valores acima do teto do funcionalismo, os penduricalhos. O anúncio foi feito pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, antes da votação dos ministros, que afirmou que o equacionamento do tema vai exigir um esforço conjunto dos 3 poderes. Até essa nova data, seguem valendo as decisões que determinam a suspensão dos pagamentos fora do limite constitucional. O decano, ministro Gilmar Mendes, ajustou o prazo da sua decisão com a do ministro Flávio Dino e fixou 45 dias para que os órgãos, como o Ministério Público, suspendessem pagamentos sem previsão legal. Ele alertou que não é permitido adiantar verbas e que só poderão ser pagos valores já programados. Segundo Dino, a discussão afeta diretamente a aposentadoria na magistratura, já que, sem paridade e integralidade, ninguém quer se aposentar agora. Que nós todos que aqui estamos somos candidatos inexoráveis a sermos transformados em proventos. Ou, na melhor das hipóteses, proventos de aposentadoria, na pior das hipóteses, proventos de pensão. Então, hoje não se trata de ganha-ganha. Hoje se trata de perde-perde. Até quem acha que está ganhando, por meia dúzia de ardis, está estruturalmente perdendo. Ontem a gente lembra, né, Carol, que teve até uma representante, uma juíza aposentada, que comentou a falta de reajuste salarial, reclamou de gastos próprios de juízes de primeira instância, com lanche, cafezinho e também a dispensa de carros oficiais. O ministro Gilmar Mendes hoje disse ainda que quem descumprir a ordem pode acabar sendo responsabilizado administrativamente, disciplinarmente e também penalmente, além de ter que fazer a devolução desses valores. Isso porque o ministro Dino disse que existem indícios de que pagamentos de penduricalhos foram autorizados no Ministério Público do Rio de Janeiro e disse que, por isso, o próprio procurador Paulo Gonet terá trabalho à frente do Conselho do Ministério Público para poder analisar esses penduricalhos autorizados durante esse período de suspensão. Carol. Obrigada, Igor. Um adiamento em que o Supremo também joga essa bola para o Congresso, né, Vera? A esperança do Supremo é que o Congresso discipline a questão das verbas indenizatórias. O Congresso parece disposto a fazer isso, Carol. A gente não sabe se com jabutis ou sem, com que tipo de pressão, mas parece disposto pelas conversas que eu tive aqui. E, para minha surpresa, está defendendo que nesse período, enquanto não se votar nada, fiquem valendo as liminares do ministro Flávio Dino. Então, ele está com o aval de Hugo Mota e Davi Alcolumbre para isso, para que as liminares permaneçam valendo. E por que isso, né? Porque, como eu venho dizendo há alguns dias, realmente o Poder Judiciário é o que concentra o maior número de descalabros aí em situação de proventos pagos sem nenhum critério e muito acima do teto. Então, o Legislativo quer mostrar que, olha, esse não é um pepino nosso. Essa treta de super salários é principalmente do Judiciário e do Ministério Público. E com isso eles vão apoiar a manutenção das liminares em vigor, ou seja, suspendendo todo e qualquer penduricalho até que essa lei, que é uma lei complementar à emenda constitucional do teto de salários, ela seja votada. Muito bem, Vera. Obrigada por hoje. Amanhã, sexta-feira, tem mais Viva Voz. Beijo. Ela já nem fala que a gente vai fazer o resumo da semana, que ela sabe que pode ter muita novidade por aí. Então tem Viva Voz, ponto final, gente. Até amanhã. É assim. Beijo, Vera. Tchau.